Eu vou começar por fazer uma pequenina contextualização do nosso sistema de justiça e dizer que o mundo transformou-se radicalmente nas últimas décadas, com a queda do... Eu penso que os meus telefones estão a fazer problemas, eu peço perdão para desligar, que compartimentavam os países, o muro caiu e também deixaram de ser barreiras quase intransponíveis. As relações individuais e internacionais adquiriram novas formas, o capital circula tão rapidamente como as notícias, não é? WhatsApps, etc. As pessoas movimentam-se ao ritmo dos aviões, o comércio jurídico multiplicou-se, também a criminalidade refinou-se e organizou-se, e os conflitos sociais agudizaram-se. Este estágio de coisa leva a que o judiciário também tenha que esperar nova forma de legislar e também nova forma de fazer e julgar. Eu entendo que esta aula surge na nossa realidade no momento em que o nosso aparelho judicial ganhou alguma visibilidade, principalmente se nós falarmos do papel da nossa Procuradoria-Geral da República. O juiz de instrução criminal, o Dr. Délio Portugal, ganhou uma certa expressão. Se nós falarmos dos julgamentos que estão a acontecer em Cabo Delgado e o período em alta do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Também não deixo de mencionar o dossiê das dívidas ocultas, a questão da detenção do deputado Manuel Chang, de figuras de proa do CIS. Não é fácil ter diretor da securitária na prisão, não é? Temos alguns intocáveis, considerados intocáveis, e seus descendentes também detidos, alguns ministros a serem julgados e PCAs, e esta aparente promiscuidade entre a política e o judiciário, e também aquilo que nós juristas chamamos de um tribunal de nível distrital da África do Sul que dá-nos aulas ao Supremo de Moçambique, né? Andamos aqui a ver um verdadeiro paradoxo. Também tomei em consideração que nós temos uma agenda no âmbito do Sistema de Administração de Justiça 2025. Esta agenda realça o papel do pluralismo jurídico e também das nossas formas costumeiras de resolução de conflitos. Portanto, a minha abordagem será uma abordagem um bocado crítica, um bocado ambiciosa para aquilo que me foi solicitado. Mas o Dr. Dias pediu-me para eu falar do sistema judiciário numa perspectiva de contribuir para que a instituição, o judiciário, seja uma instituição forte, mais participativa, melhor orientada para o desenvolvimento económico e social. Não irei desprezar o momento em que nós temos o funcionamento do provedor de justiça. Nós temos mudanças na PIC, já não falamos de piqueiros, né? Falamos da CERNIC, falamos do Sistema Nacional de Prisões, que é a CERNAP, o Gabinete Central de Combate à Corrupção, o papel do juiz da instrução criminal, que acredito que ficou mais famoso por causa de prender determinadas pessoas e dar cauções a outras. Falamos do papel da Ordem dos Advogados e nestas ações que a Ordem dos Advogados ganhou, indemnizações, um papel importante, sem esquecer o papel dos órgãos de gestão e disciplina dos magistrados, que é o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho da Magistratura Judicial, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa. Nós temos também saber e perceber que agora temos tribunais superiores de recurso. E quando falamos de tribunais superiores de recurso, são tribunais de apelação, são regionais, Beira, Maputo e Nampula, e de facto estes tribunais já funcionam e têm os seus juízes a viver e a trabalhar nessas cidades. Também não vou descurar o impacto que os tribunais arbitrais internacionais tiveram recentemente ao arbitrarem acordos que indemnizam populações na área de Cabo Delgado, nas zonas afetadas pela exploração de recursos naturais. Como eu disse, a Ordem dos Advogados de que eu faço parte tem um papel a dizer e ganhamos alguns processos. A minha abordagem também não vai deixar de lado aquilo que nós refletimos
em 2 congressos de justiça que organizamos na Ordem dos Advogados. Mas, sobretudo, o que me pediram era problematizar o sistema e tentar trazer recomendações. Então, eu vou fazer a minha maneira, a problematização do sistema judicial, que vocês sentem que não está bem, e tentar trazer aquilo que eu acho que são ilações e recomendações. Falarei dos desafios do nosso sistema na parte de formação, nas infraestruturas e equipamentos, a reforma legal, a reforma do setor prisional e depois o que é que cada um de nós pode fazer. Nós quem? Nós, operadores, magistrados, advogados, oficiais de justiça, a polícia de investigação criminal, enfim, o que é que podemos fazer para que o nosso sistema não permaneça no estágio em que se encontra. Quais então os grandes desafios do nosso sistema? Primeiro, nós temos um problema de justiça formal e temos um problema de justiça informal. A mim, quando me perguntam se o Sistema Nacional de Saúde cobre todos os cidadãos, eu costumo dizer que os curandeiros acabam cobrindo a maior parte da população do que o Sistema Nacional de Saúde. É verdade, a curandaria está em todo lado, os centros de saúde são poucos. Portanto, é a mesma coisa com a justiça. A justiça formal não consegue resolver os problemas tal como a justiça informal ou os nossos tribunais comunitários. Há uma percepção muito crítica de que o sistema não funciona porque temos problemas de recursos financeiros, humanos, materiais, mas também porque as nossas instituições judiciais são muito passivas, aparente inoperantes. É preciso que os americanos prendam alguém num aeroporto para começarmos a prender também aqui dentro. Há um problema de insuficiência de magistrados, de advogados, de técnicos jurídicos e assistentes, e também há um problema de precariedade das nossas instalações. Costumamos dizer que os tribunais são os enteados, não é? São o elo mais fraco. Aquela pergunta que eu coloquei ao professor Oscar Monteiro, nós escangalhamos o aparelho opressor, colonial, fascista português, acabamos rebentando com tudo, inclusive com aquilo que é bom. E parece-me que o judiciário é o elo mais fraco. Temos aqui um problema de deficiência e de desajustamento da nossa organização judiciária e uma desadequação na formação dos nossos operadores de justiça. Por um lado, formamos juízes e procuradores, esquecemos dos advogados, que são as pessoas que trazem os assuntos para o tribunal. Então, formamos bem juízes e procuradores, depois não formamos bem os advogados, os técnicos e os assistentes jurídicos. Há um crescimento de consciência cívica e de direitos, há uma enorme demanda judicial. A tendência agora aqui com os estudantes universitários é: se tu me provocas, eu meto um processo. Andas a escrever umas coisas aí no Facebook, vou-te processar, não é? Então aqui uma demanda judicial, mas depois o resultado é moroso, há um problema de morosidade, há um problema de inacessibilidade dos tribunais e há uma questão de pluralismo jurídico. Também não podemos esquecer que o IPAS, que é o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica vocacionado para pessoas carentes, em vez deles assistirem de graça, também cobram. Querem ser advogados, mas são técnicos, jurídicos, é o Estado. Há um problema também de formação, eu também posso ter meia culpa aí. O modelo de planificação e de afetação de recursos financeiros e materiais depende da sensibilidade, da boa-fé do diretor provincial de finanças ou do diretor nacional de plano e orçamento. Quer dizer, se o tipo tiver ali uma ideia de que o tribunal precisa de fundos, vai dar dinheiro. Se não tiver esta ideia e achar que o tribunal são aqueles que nos prendem e não dão cauções, então o tipo não vai dar dinheiro ao tribunal e o tribunal eventualmente não vai funcionar. Portanto, há aqui este problema real moçambicano. Depois, quando dão dinheiro, priorizam despesas de funcionamento e não priorizam despesas de investimento. Há também a questão de acesso à justiça. As pessoas olham para os tribunais, mas nós temos meios alternativos de resolução de litígios, que é a mediação, a conciliação, e também temos medidas alternativas à prisão. Os juízes não gostam nada de medidas alternativas à prisão, gostam de condenar. Não sei se fica bem ou não, mas
gostam de condenar, mas o Código Penal tem medidas alternativas à prisão. Então, quais são os grandes problemas? Eu elenquei poucos. O problema de formação, continuo a achar que é importante formar todos os operadores, não formar bem juízes e procuradores, mas formar todos eles, juízes, procuradores, advogados, técnicos jurídicos, funcionários do sistema penitenciário, os nossos guardas prisionais. Se olharmos para a realidade moçambicana, temos mais 15 novos distritos, é preciso ter 15 novos juízes, 15 novos procuradores, etc, etc, nestas áreas de administração de justiça. Sem esquecer que os problemas do sistema agora têm que contar com imigração ilegal, com refugiados, com o problema da exploração de recursos naturais, megaprojetos, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Temos também que tomar em conta e compreender que os operadores do sistema também têm que ser educados e atualizados. Estamos a falar agora de petróleo e gás. Se eu perguntar quantos juízes entendem de contratos de petróleo e gás, eu posso concluir que poucos entendem disso. Talvez a Anadarko entenda melhor do que a maior parte dos magistrados. Então é importante que nós adotemos uma metodologia de formação que incentive competências dos magistrados, mas também em todos os aplicadores do direito. Portanto, a ideia é que, ao nível do ensino superior, tenhamos uma formação que não deixe muitas lacunas em aquilo que eu chamo de aspectos básicos e elementares. Os currículos têm que ser desenhados tendo em conta aquilo que o mercado necessita para melhorar a qualidade dos futuros profissionais de justiça. Também é importante definir o que é que nós queremos. O jurista moçambicano é um jurista que tem que olhar para a globalização. Eu costumo dizer que ele tem que ser, para além de dominar aqueles códigos muitos e pesados, ele tem que saber falar inglês. Moçambique está isolado, né? Moçambique e Angola, o resto fala inglês. Portanto, esta coisa de Portugal não funciona nada. Estamos mais amarrados a Joanesburgo do que a Lisboa. Temos que falar inglês, temos que ter informatização e temos que saber que a língua que manda no mundo não é português, é inglês. Se não é inglês, é francês. Então o jurista tem que perceber isso e tem que perceber também as dinâmicas do mundo global com esta crise dos 3 Fs, como eu chamo, Fuel, Food and Finance. Então nós temos que adotar um currículo que permita desenvolver competências de ser, maneira de fazer, saber fazer e saber estar. Sem esquecer a componente ética e deontológica, que é uma componente típica dos conselhos superiores das magistraturas. Faço parte de um deles. Realmente gerir juízes, procuradores não é nada fácil, porque eles até acham que sabem mais. Então é difícil disciplinar um juiz, disciplinar um procurador, disciplinar um advogado quando se trata da ordem dos advogados. Mas nem tudo anda mal. O governo fez alguma coisa na área de infraestruturas e equipamentos, que foi construir palácios de justiça. Palácios de justiça com a ideia de, naquele distrito, ter no mesmo sítio todos. Juízes, procuradores, advogados, técnicos jurídicos. Tentamos informatizar, mas esta coisa de informatização tem coisas básicas de Moçambique real. Se me disserem a mim o que é que eu prefiro, um computador ou uma daquelas máquinas arcaicas de 1950, eu vou preferir aquela máquina arcaica. E vão dizer, então assim, como é que é? Estamos no século XXI, ainda queres aquela... Sim, aquilo é mais seguro. Sabe porquê? Se há corte de energia, continuamos a bater. Não há stress. O julgamento continua. Então os juízes criminais preferem aquela máquina de bater e não o computador, porque se houver corte de energia, não se imprime nada e teremos perdido 8 horas de trabalho e não vamos imprimir a ata do julgamento por causa da falta de energia. Estamos a falar de Moçambique real. Mas não quer dizer que eu sou contra a informatização. É importante informatizar, sim senhora, mas também é preciso garantir condições mínimas de funcionamento dos nossos tribunais aos diferentes níveis. Temos estes tribunais superiores de recurso, que é uma grande novidade. O Supremo, que era o cemitério dos processos, descongestionou os processos para 3 regiões.
E agora é importante dinamizar os tribunais superiores de recurso para que as decisões não sejam tardias e consigam resolver os problemas da população em tempo útil. Em matéria de reforma legal, também andamos aqui a rever códigos. Passamos a vida, falando com o Dr. Edson Makwakwa, a ter código penal, código de processo penal, código de execução de penas pendente na Assembleia da República. Aí os nossos deputados não têm sensibilidade em relação à importância destas coisas e as prioridades políticas. Mas, entretanto, fizemos alguma coisa, e uma das coisas que nós fizemos foi colocar na lei da organização judiciária um artigo que diz que a divisão administrativa não coincide com a divisão judicial. Eu vou explicar. Se temos província de Cabo Delgado, Tribunal Provincial de Cabo Delgado. Se temos um distrito de Meikufi, então o Tribunal Distrital de Meikufi. Então nós dizemos agora que o Tribunal de Meikufi pode tomar conta também de Pemba. Então dividimos Nampula, então o Liupo de repente virou distrito, não tem tribunal, não tem procurador, então o distrito mais próximo pode tomar conta de Liupo. E agora vamos às eleições, vai haver aquela bagunça normal dos partidos, então precisamos ter um juiz lá para resolver os ilícitos eleitorais. Então, a ideia é ter tribunais, sim, mas é importante que tenham condições. Eu costumo dizer que formo alguns juízes ali na Kenneth Kaunda, na Samachilde, né? Na Faculdade de Direito. Depois o tipo vai trabalhar em Gaúma, não tem energia, não tem nada. Então saiu de um estabelecimento ultramoderno e vai para uma realidade concreta que não tem condições. Mas ele é juiz e tem que agir em tempo útil. Temos que continuar a divulgar os nossos instrumentos legais e é importante que haja participação nos debates. Eu costumo dizer que agora vamos aprovar o Código de Processo Penal, os juízes não participam, os procuradores não participam, os advogados também não participam, então os deputados, coitados, só temos uns 10 ou 20 juristas ali, entre aqueles 250, vão aprovar uma coisa, depois de ser aprovado, os juízes vão devem dizer que está mal feito, não nos ouviram, mas na hora de serem ouvidos, os tipos também não participam, né? Não participam. Portanto, não participam na discussão dos códigos, não é? Depois vão vir reclamar que está mal feito, não é? Acho que o Dr. Edson e o Dr. Paulo falaram destas coisas. Nós temos uma coisa irritante que se chama código de custas. Queres meter um processo em tribunal para cobrar $1 milhão? Tens que saber que antes de meter o processo tens que pagar custas. E as custas são elevadas. E se não tens dinheiro para pagar custas, o juiz nem sequer saberá que tu deste entrada de um processo em tribunal. Portanto, temos que reformar esse código colonial de custas judiciais. E nós temos que saber quanto é que eu vou pagar de preparos, quanto é que eu vou pagar de custas. É impossível saber, nem eu sei quando é que vou pagar. Tenho que ir perguntar ao escrivão, mas quanto é que é? E ele vai me dizer 2 milhões. Então, nem vale a pena. Não tenho 2 milhões e quero exigir 10. Tá? É complicado. Mas nem tudo está mal. Criamos uma coisa interessante que é a lei das insolvências e recuperação de empresas. Em vez de falarmos de falir empresas, uma lei de falências, falamos de recuperar empresas e recuperar empresários. E damos um acento tônico ao administrador da massa falida e não ao juiz para controlar o processo de falência. No Código Penal trouxemos medidas socioeducativas e socialmente úteis, mas por outro lado falamos de medidas alternativas à prisão. Antigamente tínhamos dito medidas alternativas à acusação. Portanto, antes do procurador acusar, pode negociar. Às vezes são crimes de pilha-galinha, como a gente diz, roubou uma galinha básica, etc. Podemos, em vez de acusar, chegar ali a um compromisso. Mas o que foi adotado foram medidas alternativas à prisão. Então temos que usar isso para contribuir para a diminuição do número da população prisional. Nós outros juristas temos a mania de falar difícil, não sei porquê. Nós falamos, em vez de dizer que o contrato tem que ser escrupulosamente cumprido, nós dizemos pacta sunt servanda. Isso aí fica juridicamente correto, ninguém entendeu nesta sala, mas é pacta sunt servanda. É que nem os médicos não dizem que tu tens
tu tens dor de cabeça, eles vão usar uma linguagem médica para dizer dor de cabeça, não é? Para dizer que tem sarna, vão dizer cutis escarbiose. O dia que me disseram cutis escarbiose, eu disse, bom, cutis o que é? Não sei. Escarbiose, não sei, então pronto. E queriam dizer que é sarna na cabeça. Então, fórmulas linguísticas mais simples são importantes para a compreensão dos conceitos jurídicos. O setor prisional é um setor que reclama maior intervenção. Criou-se o CERNAP, unificou-se, tínhamos várias prisões, unificou-se as prisões, mas o setor prisional, como diz Nelson Mandela, se quer saber se um país anda bem, olha como esse país trata os seus presos, os seus detidos, os seus reclusos. Se olharmos para o nosso, então eu vou dizer o seguinte, uma cela de 20 lugares tem 100 pessoas e fazem turno para dormir. Portanto, ficam uns tantos em pé e outros a dormir, depois quando termina o horário daqueles têm que levantar para os outros dormir. É para vocês terem uma ideia de como é que estão as nossas cadeias. Bom, meus amigos, criar complexo prisional da Zona Sul é uma coisa boa, mas para mim eu continuo a achar que medidas alternativas à prisão são boas. Não? O que é que cada um deve fazer? Os juízes. Eu penso que os juízes deveriam, em primeiro lugar, aplicar os princípios constitucionais consagradores dos direitos e liberdades fundamentais. Eles deveriam preocupar-se em primeiro cumprir com a Constituição e cumpri-la em todo o momento do seu exercício. Como diz o Dr. Watt, essa prerrogativa deve ser a ética cidadã, deve ser o óculo que permite ver o faminto, o oprimido, o excluído, pretende-se universal, não é restrita a uma ótica negativa, mas é coroada de uma áurea positiva de virtudes, de valores, de costumes, de responsabilidade social, de fonte de felicidade. Portanto, eu comungo com esta ideia. Os advogados, o que é que devem fazer? Primeiro, o advogado é um instrumento de acesso à justiça. Tem que ir ao advogado para abrir o processo, tem que ir ao advogado para começar o assunto. E o advogado é essencial à defesa dos direitos das pessoas e normalmente é o primeiro a combater o abuso do poder do Estado. E as prerrogativas que o advogado tem não são dele, pertencem ao cidadão. E apenas devem ser exercidas pelo profissional que representa os cidadãos na defesa dos seus direitos. Acesso à justiça e acesso a direito. Primeiro, é um dever do Estado. Eu costumo dizer que o nosso Estado tenta contornar obstáculos culturais e geográficos, mas Moçambique é extenso. Eu costumo dizer aos meus alunos que na Faculdade de Direito aprendem o que deve ser e depois vão para Milange para aplicar a lei. E Milange tem fronteira com Malawi e a fronteira não existe fisicamente e meia volta é preciso ter cuidado, senão vais começar a aplicar uma lei que ninguém vai aceitar. Se as pessoas trouxerem o gado que foi pastar do lado do Malawi, vocês vão dizer que é importação ilegal de gado, violação de fronteira, fuga ao fisco. E claramente entre a população de Milange e o juiz que acabou de chegar, o louco é o juiz, não a população. Então nós temos que ajustar o nosso direito. Para o futuro, foi o que o Dias me pediu. O que é que devemos fazer? Eu acredito que nós devíamos aumentar o papel dos tribunais comunitários, deveríamos regulamentar os tribunais comunitários, mas também deveríamos criar polícias e tribunais móveis para resolver os casos dos cidadãos sem meios de se deslocar às sedes distritais. O Conselho Constitucional diz-nos que os advogados e os intérpretes da lei deveriam recorrer ao princípio hermenêutico de concordância prática, aquilo que falei de Milange, e a harmonização, o que exige uma coordenação e combinação de bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros. Então, quais são as ilações que eu tiro? Eu tiro as seguintes. Primeiro, o judiciário precisa melhorar, é preciso sermos céleres, celeridade processual, mas também é preciso ter
qualidade e justeza nas decisões que tomamos. Se olharmos para o caso das dívidas ocultas, eu não consigo entender como é que alguém que bate, como é que vocês dizem? Bateu 2 milhões de dólares, está na boa, e depois aquele que roubou 125 mil está na cadeia, né? Fixa-se calção para um e o outro. Bom, aí está, qualidade e justeza das decisões. Mas nem tudo está mal, temos muitos assuntos a serem resolvidos pelos tribunais judiciais e tribunais superiores de recurso, temos uma Procuradoria-Geral ativa, o que é bom, mas nós precisamos de um quadro legal mais sistémico e holístico. Nós precisamos de maior independência financeira. O juiz Ponja, que agora é juiz conselheiro do Conselho Constitucional, quando era juiz presidente Supremo, dizia que queremos 1/3 do orçamento para a Justiça. Então, e que isso estivesse na Constituição. Não sei se foi por isso que foi demitido, né? Mas pronto. A questão da independência financeira do Judiciário. Depois tem a questão da eleição. O presidente nomeia todo mundo, ficam todos amarradinhos ao presidente, então é importante que se eleja o presidente Supremo, entre os seus pares, Procuradora-Geral da República, entre os seus pares, o presidente administrativo, o presidente constitucional. Vamos lá eleger entre os profissionais. É a crítica assertiva que tem sido feita e, eventualmente, havendo vontade política, podemos chegar lá, mas ainda não há essa vontade política. Portanto, o Presidente continua a indicar os seus bradas para aqueles lugares, não é? E é preciso respeitar isto. Outra coisa que eu critico é o Gabinete Central de Combate à Corrupção. Eu fui juiz de instrução criminal. Então, esta coisa de ter um gabinetezinho ali de combate à corrupção, com todas as condições, ar-condicionado, formação, e nós juízes, eu fui juiz, né? Então nós juízes que vamos julgar aquilo que eles vão acusar, não temos nada disso. Então, consequência, você vai me trazer um processo aqui preparado no gabinete, não é? Mas quem vai julgar sou eu. Então, eu é que marco o julgamento, então não vou marcar isso aí, não é? Então, se temos um Gabinete Central de Combate à Corrupção, então é importante que haja também um Tribunal Especial de Combate à Corrupção. Só pena de haver problemas. E às vezes em que o gabinete diz há 40 crimes ali contra o Manhendes, e depois o juiz diz 2, e o Supremo diz 3. Então quem é fraquinho aqui parece-me que não é o Tribunal, é o Procurador. Conclusão. Os estatutos dos magistrados, sejam eles juízes ou procuradores, trouxeram resultados diferentes na motivação profissional e social. Eu já estou a acabar. Por parte destes, dado que muitos direitos e muitas regalias destes juízes e procuradores não entraram em vigor ao mesmo tempo, ou então não foram concretizadas de forma diferente de tribunal para tribunal, de procuradoria para procuradoria. Eu vou-vos dizer, é mais fácil o administrador distrital, como vocês dizem, tunar o procurador do que tunar o juiz. Por quê? O procurador é o tipo que acusa, né? Então o tipo vai acusar o administrador. Então o administrador dá as condições todas ao procurador e não dá nenhuma ao juiz. Isto cria situações interessantes lá no distrito. Então, nosso sistema judicial o que é que reclama? Reclama pujança, reclama ética, reclama coragem. Eu gosto muito do juiz Dimas, não é? Acho que é o juiz que resgatou um bocado a contundência do judicial, mas também gosto do juiz dele, não sei porque é que tiramos ele dali, né? Mas pronto, o juiz dele. Coragem contra a corrupção e contra a interferência política. Tudo indica que o combate efetivo contra a corrupção no judiciário ainda não deslocou das palavras e promessas das lideranças políticas do Estado e das magistraturas. Ou seja, há muita crítica discursiva contra a corrupção, porém, não estão a ser postos em prática mecanismos execuíveis, eficientes, transparentes de combate ao fenómeno judiciário. Para concluir, não é suficiente que os operadores judiciários respeitem as leis. Devem agir com justiça e com generosidade, pautarem-se com regras de ética e deontologia, como uma forma de enaltecer o cidadão. E finalmente, meus amigos, esta é minha: passividade e inércia são insuficiências, tolerância e cumplicidade são inaceitáveis. É importante que nós sejamos assessores e não acessórios. É importante dizer: Sua Excelência está errado, é ilegal. Eu farto de dizer isso,
Eu digo, Sua Excelência, é ilegal, ponto. O tipo não gosta, vai-me tirar o Ford, vai-me tirar o celular, mas a casa da empresa é ilegal, ponto final. E é importante que haja coragem para dizer isso. Eu não acredito que no Ministério das Finanças alguém não tenha dito ao Chang que estava a roubar. Alguém disse, mas disse em voz baixa. Então é importante que o nosso sistema judicial seja um sistema judicial independente, que obedeça à Constituição, à lei e à consciência dos magistrados. Os procuradores são obrigados a acatar ordens do superior hierárquico. Mas nós dissemos no Estatuto Geral dos Funcionários Agentes do Estado e no Estatuto dos Magistrados que ninguém é obrigado a acatar ordens ilegais. Se a Procuradora-Geral manda-me fazer para a esquerda, eu sou o procurador, mando passear, isso é ilegal, não vou fazer. Logo eu não quero, não é? Então é importante que cada pessoa física cumpra cabalmente com as suas obrigações. Continuo a achar, para o Nelson, que é importante que não haja muita interferência política. Interferência política haverá sempre. A política é a categoria filosófica mais importante e influi tudo, mas é importante que nós saibamos onde é que começam os limites do político, do legislativo, do judicial e do executivo. E nós jovens saibamos o que é que nós queremos. Eu penso que nós temos um problema aqui com a malta da Universidade Jovem. Nós temos um problema de história, um problema de patriotismo, mas também um problema de valores, que disse o professor Severino Guenha. Eu costumo dizer que nós temos um problema de trabalho, disciplina. Alguém me esteve a dizer, mas doutor, está ali na ordem, está na magistratura, está na Assembleia, tem o seu escritório, como é que te viras, né? Como vocês dizem, como é que me viro? Então eu costumo dizer, organização e disciplina. Tu tens de ser altamente organizado e ter competência técnica, ter competência profissional, é importante ter independência financeira e patrimonial, mas sobretudo competência científica, técnica, que se adquire na faculdade. Se tu és tão bom, ninguém vai alienar o teu conhecimento. E é importante que sejas honesto, eticamente correto e tens meio caminho andado para todo outro sucesso. Justiça restaurativa existe sempre. O objetivo final das penas não é só punir, mas é reeducar as pessoas, não é? Alguém conduz sem carta de condução e a pena de prisão é 0 a 3 dias de prisão, 3 meses, prisão efetiva, não há caução. Qual é o objetivo? O objetivo é que você fique preso para saber que não deve conduzir sem carta de condução. É para mudar a consciência. Temos que reeducar, punir, é verdade, mas depois restaurar, rejuvenescer a pessoa com valores, coisa que eu dizia na minha apresentação, que o nosso sistema penitenciário carece disso. Mas não é impossível tu fazeres uma restauração quando a capacidade da cadeia central é 800 e temos lá 3.000. Tu não vais fazer nada com 3.000. Não vais conseguir educar 3.000. Portanto, nós temos aqui um problema sério. Perguntaram-me qual é o papel da ordem. O Dr. Flávio não me deu procuração para eu falar em nome da ordem aqui. Eu vou falar em meu nome pessoal. Eu vou dizer que a ordem do advogado tem deveres para com os membros, deveres para com a própria ordem e deveres para com a sociedade. E como obrigação da ordem para com a sociedade, o que nós temos feito é tentar defender aquilo que os oprimidos, os famintos, os carentes, os pobres, os incapazes não conseguem fazer. Num processo das dívidas ocultas, nós nos constituímos assistentes. Nós estamos ao lado do Ministério Público, mas queremos fazer mais do que o Ministério Público está a fazer, queremos ajudar o Ministério Público. Esse é o papel da Ordem dos Advogados. Ganhamos alguns processos de indemnização das populações lá em Tete, nas Minas, não é? É a Ordem que meteu as ações e ganhamos no Tribunal Administrativo e nos tribunais judiciais. Nós não somos contra a magistratura, nós somos parceiros, nós somos órgãos do sistema da administração da justiça e, portanto, nós nunca apoiamos a polícia naquilo que a polícia faz. Eu costumo sempre relativizar alguns polícias. A maior parte da polícia são honestos,
mas há alguns malandros, há alguns corruptos, sim, há. E é importante que esses sejam punidos e sejam condenados. E esta questão de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, são coisas que custaram sangue. Muita gente morreu por pensar diferente. E nós não podemos tolerar que a polícia impeça liberdade de manifestação, liberdade de expressão, quando as pessoas pediram para manifestar, coitado daqueles da creche Nhoxana, e pediram para marchar criancinhas, e depois foram bloqueados pela polícia municipal. É completamente ilegal, o presidente do município reconheceu, mas os miúdos ficaram traumatizados com o seu carnaval. 1 minuto só, Dr. Filipe. A escola é a base legal, mas ok. Bom, o Edson colocou um problema do conflito entre a lei e o costume, usos e costumes. O que eu posso dizer é que prevalece a lei, mas nós temos que tomar em consideração os usos e costumes que não ofendem a ordem jurídica. Tu vais trabalhar como juiz em Climane, tens que saber transporte semicoletivo de passageiros. Em Climane não é como em Maputo, minibus 15 lugares, 30, nada, ali é bicicleta. Quando dizem há um acidente de viação, é bicicleta, mortal. Então, o conceito do estudante formado na Canética Unda tem que se adaptar aos usos e costumes locais e aplicar a lei tendo em conta os usos e costumes locais. Falamos de ritos de iniciação Maconde, ritos de iniciação Macua, que são a autêntica violação dos direitos humanos das mulheres, mas é importante perceber até que ponto esses usos e costumes são admitidos na ordem jurídica moçambicana. E a resposta é: Moçambique não aceita esses tratamentos degradantes à integridade física. Embora todos nós façamos esses ritos de iniciação, malta nós aqui no Sul temos aquela de se morreu alguém, temos que ir ao curandeiro saber quem é o culpado. Normalmente a mulher é o culpado, os homens é que moram primeiro, né? Então temos que beber ali um monzo para saber se quem é o culpado. E o tal de monzo, a composição química, rato, morcego, etc, bebendo aquilo, o indivíduo magricela que nem eu vai ficar doente. E se ficar doente é porque ela é culpada, e se não ficar doente é que ela não matou o marido. Claramente este uso e costume é contrário à lei, é ofensivo dos bons costumes. Portanto, Dr. Edson, a questão aqui é que a legislação admite a utilização de usos e costumes, mas desde que esses usos e costumes não sejam contrários à lei. São sempre juridicamente atendíveis, sempre que a lei o determine. Vendemos e compramos terra? Sim, vendemos e compramos terra. E vamos sempre vender e comprar. O que arranjou, o artifício que se arranjou foi dizer que a terra é propriedade do Estado, mas de facto a terra tem dono, não é? Tu queres um terreno na Catem, vais falar com o Régula que te diz que pode ou não pode. Depois vais lá a malta da agricultura que não controlam nada. Então, a fórmula jurídica que nós achamos foi manter a terra na propriedade do Estado para permitir que a maior parte das pessoas tenham. E eu continuo a defender que deve continuar assim por algum tempo. Senão esses Anadarcos, ExxonMobil vão nos roubar a terra, não é? Como querem fazer lá com a Fungi. É importante que o Estado proteja os fracos. Portanto, eu continuo a defender que a terra, os recursos têm que ser propriedade do Estado. Por enquanto não temos uma estrutura jurídica que proteja os mais fracos. Finalmente, eleição dos titulares. Eu penso que temos que reformar os nossos órgãos devagar, mas nenhum presidente vai querer perder os poderes que tem. É importante que o Parlamento seja muito forte. O Donald Trump, quando entra, nomeia o seu procurador-geral, o seu sei lá quê, é verdade, isto aqui é assim. Mas temos que mudar, claro, temos que mudar. Eu sou a favor da eleição e não da indicação. Em relação à ordem dos advogados, não sei qual é o estágio que está a fazer, mas a ordem toca todas as matérias. É por isso que os advogados têm que fazer estágio com um advogado mais velho, mais experiente, e todas as áreas são tocadas. O que acontece em Moçambique é que a maior parte dos colegas que querem fazer advocacia é porque viram o Dr. Tomás na televisão, o Dr. Albano na televisão, o Dr. Cipano na televisão, então que querem ser advogados para ganhar dinheiro. E na função pública ou nos crimes, no direito público, eventualmente não haja muito dinheiro, mas no estrangeiro todo mundo é advogado público. Tem mais expressão a advocacia pública. Em Moçambique é mais privada, comercial, direitos
direitos privados. Mas no final, a Ordem dos Advogados forma os seus próprios advogados, colaboramos com o Centro de Formação Jurídica e Judiciária para formar os nossos advogados. Mas a minha ideia é que todo mundo devia passar da mesma escola. E no fim, cada um se especialize. Sai magistrado, sai procurador, sai advogado e todo mundo vai falar a mesma linguagem. Finalmente, parabenizar a sociedade aberta por este formato de debate. Volto a repetir, que sejamos assessores, tenhamos coragem. É importante saber dizer ao ministro, ao chefe, à sociedade aberta, dizer ao Dias, que é o diretor-geral, que está errado. E é preciso ter coragem de dizer que está errado. Vais perder o emprego, mano. Então, se não tens coragem de dizer isso, nós vamos ter um país fraco. Eu fico um bocadinho chateado, porque a maior parte dos meus estudantes depois têm que aparecer como juiz ou procurador e eu advogado, olho para ele e digo, mas aquele ali teve 0 na minha cadeira e tal, agora é juiz. E às vezes ser juiz, os critérios de seleção não são muito adequados. Finalmente, para terminar de vez, o que eu quero deixar aqui é, nós temos que ser corajosos e temos que fazer bem aquilo que nós fazemos. Nós temos que ser bons e temos que não ter medo de perder emprego por dizer verdade. É melhor dizer verdade do que ser cobarde. É isto que eu deixo. Obrigado.